gente, tudo bom? No nosso devocional do dia hoje, nós vamos falar sobre vencendo o dia mau. O apóstolo Paulo, na carta em que ele escreveu aos Efésios, ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais vencer ou resistir o dia mau. O dia mau chega para todo mundo, só que a gente sempre se prepara para o melhor dia. A gente sempre se prepara para vencer, para usufruir dos melhores momentos. Só que a gente acaba se esquecendo de se preparar para o dia mau. Imagine você se preparasse para todos os problemas que você fosse ter amanhã. Seria um grande desafio. Mas a verdade é que a Bíblia nos previne disso. Todos os dias somos desafiados. O maior desafio é a vida. O apóstolo Paulo, ele diz que o maior dom é viver. Por isso, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve com uma carta de encorajamento. E os desafios da vida pegam a todos de surpresas. Pode ser branco, preto, pobre, rico ou não. Todos estamos desafiados a vencer os grandes desafios da vida. A verdade é que lá na carta aos Efésios, Paulo encoraja aquela igreja a revestir-se, a se preparar para o dia mau. Por mais que ele não tenha chegado, Paulo já disse: revista-se para que você possa vencer aquele dia que há de vir. A gente sempre se prepara para a vida. Percebe-se que quando a criança nasce, todo mundo faz um enxoval, todo mundo prepara tudo para que essa criança tenha sempre do bom e do melhor. Só que a gente nunca se prepara, muitas das vezes, para o dia da morte. Imagina quão estranho seria se nos preparássemos para o dia da nossa morte. A verdade é que é um desafio. Viver é um grande desafio. Estamos sempre preparados para nascer, mas nunca preparados para morrer. Estamos preparados para o dia de festa, mas não para o dia do luto. Estamos preparados para vencermos e chegarmos ao pódio, mas não estamos preparados para as grandes batalhas que nos levará ao lugar da vitória. Entenda uma coisa, eu não sei qual é o seu desafio. Existem pessoas que hoje o seu maior desafio são problemas na alma, são problemas na mente, são problemas no coração. Mas a verdade, e quando falo de coração, falo do coração sentimental, daquele que temos dentro da nossa alma, daquele que carrega todos os sentimentos da nossa vida. A verdade, gente, é que se nos preparássemos para esses dias, talvez estaríamos hoje usufruindo de grandes vitórias. Só que muita gente não sabe lidar com esse dia, porque só se prepara para as vitórias e não para os momentos difíceis da nossa vida. Imagine você que todo atleta, para chegar ao lugar da sua vitória, ele precisa entender que vai ter um grande desafio, que será o percurso que ele vai ter que trilhar para chegar até lá. É isso que Paulo quer dizer: revistam-se de todas as armaduras de Deus. Entenda, para todo mundo, o dia mau sempre chega. O dia mau é aquele dia em que você tem um resultado que não queria ter, em que você recebe uma ligação que não queria receber, em que você se depara em uma situação em que você não queria estar. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina, o manual do cristão, a bússola nos ensina que nós precisamos nos revestir para que possamos suportar o dia mau. O dia mau é um desafio para todos nós, mas todos temos que passar para que assim nós venhamos entender qual é o real sentido da vida. Uma vida sem desafios, ela não tem sentido. Independente que seja esse desafio na mente, no coração ou físico, você precisa entender que ser desafiado faz parte de um propósito. Por isso, eu quero lhe deixar essa palavra. Não importa quem você seja, não é porque eu sou uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais nova que eu não vou ser desafiado pela vida. Muito pelo contrário. Quem é novo tem os desafios da juventude. Quem chega lá na velhice, lembre-se que vem os desafios da velhice. Então, gente, a verdade é certa. Revestir das armaduras de Deus fala de todos os ângulos da vida, independente que seja na vida física ou na vida espiritual. Você precisa entender que os embates sempre vão ocorrer e um lado sempre se chocará com o outro, por mais que os dois lados sejam distintos. O apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, ou seja, são reinos separados, mas que ao mesmo tempo os embates do mundo físico sempre tentam abalar o mundo espiritual, e os abalos do mundo espiritual sempre tentam abalar o nosso mundo físico. Por isso,
O apóstolo Paulo nos ensina, vamos nos revestir das armaduras de Deus. É tempo de colocarmos o capacete da salvação. O capacete protege a nossa mente, nos faz entender que somos vencedores porque Cristo nos amou e nos salvou. Ele nos faz entender que os sapatos do Evangelho pleno nos ajudam a suportar os espinhos que vão vir pelo caminho. Ele também nos faz entender que a couraça da justiça nos dá a capacidade de nos livrar daqueles dardos que sempre tentam consumir o nosso coração, que sempre tentam tragar aquilo que verdadeiramente tem um grande significado para a nossa vida. A Bíblia também nos lembra sobre o escudo da fé. E o escudo da fé é algo que todos nós, como cristãos, temos que entender que é necessário ter. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para vencer o dia mau é preciso ter fé, pois exatamente pela fé que nós nos chegamos a Deus. Você lembra quando Davi foi vencer aquele gigante Golias? Era enorme, ninguém queria descer contra ele. Mas a realidade é que quando desceram contra ele, todos temeram ao desafio daquele grande gigante. Mas Davi não. Davi tinha um propósito. Para vencer os dias difíceis é necessário nos preparar hoje. Tem um ditado muito popular para encerrar esse vídeo e lhe dizer. Um ditado muito popular que diz que nós temos que viver como se não houvesse o amanhã. A gente vive procrastinando, sempre deixando para amanhã aquilo que temos que fazer hoje. Prepare-se hoje. Lembre-se dos 3 porquinhos. Lembre-se que um fez uma casa simples, frágil, capaz de suportar quase nada. No primeiro sopro que o lobo mau deu, aquela casa caiu e tudo veio ao chão. O segundo, ainda um pouco preguiçoso, deixou relaxar a vida e construiu uma casa ainda um pouco mais frágil, um pouco mais firme do que aquela primeira. E aí percebe-se que quando o lobo mau veio, ele soprou e tudo foi ao chão. Agora, encerrando esta parábola, o último porquinho construiu aquela casa de tijolos. Ele se preparou. O serviço foi mais árduo, foi mais dolorido, mas ele sabia que era necessário fazer com que aquela casa tivesse um alicerce firme para suportar o que vinha amanhã. Se você se prepara hoje para os desafios da manhã, entenda, você estará preparado para conquistar as grandes vitórias dessa vida. Eu te desafio a vencer, eu te desafio a se preparar hoje, para que você venha entender que todo o sacrifício do hoje te fará um vitorioso amanhã. O dia mau sempre terá um propósito, independente de qual seja ele, o resultado de um câncer, eu não sei, muitas pessoas passam por esse dia, mas entenda uma coisa, não é só isso que nos desafia, são coisas ainda maiores, que nós sabemos que temos que suportar para chegarmos até o fim. Então lute e entenda, os desafios são necessários para nos fazer crescer. E o dia mau é algo que se acrescenta na nossa caminhada para entender o quanto podemos ser fortes e suportar os desafios da vida. É somente para medir o quão corajoso e o quão valente você pode ser em meio a uma